Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Como você já sabe, eu sou Matheus Schmaelter e hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal que se chama Classe Kierkegaardiana, onde eu pretendo expor algum trecho de alguma obra de Kierkegaard ou de outro autor, apesar de se chamar Classe Kierkegaardiana. Então esse vídeo é um experimento. Eu estou experimentando esse formato e quero saber o que vocês vão achar dele, como é que vocês vão reagir. Se ficar bacana, a gente continua fazendo. Então, vem comigo, que hoje vou apresentar para vocês, destrinchar para vocês o primeiro parágrafo que abre a obra A Doença para a Morte, ou, se você está acostumado a ler a tradução que a gente tem em português, O Desespero Humano. Então, aquele parágrafo que fala o ser humano é espírito, que é o si mesmo. A gente vai ver isso tudo e vai tentar destrinchar esse parágrafo que eu acho até relativamente fácil de compreender, mas muito difícil de expor. Então eu vou expor aqui para vocês. A tradução que eu vou usar é uma tradução que o professor Jonas Rose, da Universidade Federal de Juiz de Fora, utilizou no seu 10 lições sobre Kierkegaard. Vocês vão perceber que a apresentação do PowerPoint que eu fiz para vocês não está muito legal. Eu tive alguma dificuldade aqui, mas entre não gravar e deixar vocês sem vídeo e fazer o vídeo assim e depois ver o que aconteceu, eu preferi gravar. Então espero que vocês me desculpem por isso. Sem mais delongas, vamos lá então para a apresentação dessa classe kierkegaardiana. Bem, o parágrafo, eu vou ler ele todo aqui para vocês, depois eu vou destrinchar. O ser humano é espírito. Mas o que é espírito? Espírito é o si mesmo. Mas o que é o si mesmo? O si mesmo é uma relação que se relaciona consigo mesma, ou consiste no seguinte, que na relação, a relação se relacione consigo mesma. O si mesmo não é a relação, mas a relação se relacionando consigo mesma. O ser humano é uma síntese de infinitude e de finitude, de temporal e do eterno, de liberdade e de necessidade. Em suma, uma síntese. Uma síntese é uma relação entre dois. Assim considerado, o ser humano ainda não é um si mesmo. Esse é o parágrafo que eu acho que eu mais citei na minha vida e que eu já vi citado também. Agora eu queria quebrar esse parágrafo com vocês, parte por parte, explicando eles e discutindo eles, né? Primeira parte, o ser humano é espírito, mas o que é espírito? Espírito é o si mesmo. Aqui o Kierkegaard está dialogando com a modernidade, né? Com o pensamento filosófico da modernidade, né? Que muito frequentemente afirma que o ser humano é espírito. Né? Quando começa esse parágrafo, ele já está com esse diálogo e ele vai adiante, perguntando, ok, mas o que é espírito? Né? Antes dele responder essa pergunta, eu separei aqui algumas definições de espírito que a gente encontra na modernidade. Então, quem introduz e estabelece o significado moderno de espírito é Descartes, que afirma nas suas meditações a seguinte coisa sobre o espírito. Portanto, não sou mais que uma coisa que pensa, um espírito, um intelecto ou uma razão. Na segunda objeção, se não me engano, na defesa da segunda objeção, a substância essencial na qual reside imediatamente o pensamento aqui é chamada de espírito. Então, Descartes compreende que a substância na qual reside imediatamente o pensamento é chamada de espírito e que o ser humano é um espírito, um intelecto ou uma razão. Então, a gente vai vendo que sinônimo de espírito na modernidade é substância pensante, consciência, intelecto ou razão. Depois do Descartes, a gente tem o Leibniz, que na sua monadologia disse que o conhecimento das verdades necessárias e eternas é o que nos distingue dos simples animais e nos dota de razão e ciência, elevando-nos ao conhecimento de nós mesmos e de Deus. É isso o que em nós se chama alma racional ou espírito. Então, alma racional ou espírito é o conhecimento das verdades necessárias e eternas, que é o que nos distingue dos outros animais. A gente vai vendo aqui já uma similaridade entre a noção de espírito e a noção de razão. Mais adiante, já dentre os empiristas, o George Berkeley, né, filósofo inglês, salvo engano meu, mas escreveu em inglês, isso eu sei, afirmou que ao lado da infinita variedade de ideias ou objetos do conhecimento, há alguma coisa que os conhece ou percebe,
e realiza diversas operações, como querer, imaginar, recordar a respeito deles. Este percipiente ser ativo é o que eu chamo de mente, em inglês mind, espírito, em inglês spirit, alma, em inglês soul, ou eu, myself. É assim que aparece no texto Tratados sobre o Princípio do Conhecimento Humano, do Leibniz. E o Hume também define espírito como alma, intelecto ou eu. Até aqui, o que a gente vê é que uma definição de espírito não é tão concreta, não é tão concisa. Não que não existisse. Desses pensadores que eu trouxe para vocês, principalmente, fica sempre algo entre alma e razão. Quer dizer, espírito é essa coisa aqui que tem a ver com como a gente entende o mundo, como a gente conhece, como a gente pensa, né? Tanto no Descartes, no Leibniz, no Berkeley, no Hume, os significados de espírito são muito semelhantes. O Hegel traz umas definições mais específicas. A gente não pode esquecer que o Hegel é aquele filósofo que vai influenciar bastante o pensamento do século XIX na Dinamarca e que vai estar presente tanto nos estudos quanto nas críticas do Kierkegaard, que critica tanto Hegel quanto os hegelianos dinamarqueses. Para o Hegel, Hegel estabelece uma distinção entre espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto. E o espírito subjetivo, que é o que mais nos interessa aqui em termos de Kierkegaard, o espírito subjetivo é o espírito finito, ou seja, alma, intelecto e razão. E aí, no espírito subjetivo, existe também o espírito objetivo e o espírito absoluto, que a gente não vai tratar aqui, mas a noção de espírito subjetivo hegeliana é semelhante à dos pensadores anteriores, né? É o significado cartesiano do termo de razão, intelecto e tudo mais. Então a gente está vendo que a definição de espírito é basicamente uma definição de ser racional, simplesmente. Os problemas que giram em torno do conceito de espírito são vinculados às noções de alma, consciência, intelecto, razão e eu. Nesse trecho, que é o que a gente está estudando agora, o termo original de si mesmo é self, que cabe perfeitamente no termo em inglês mais conhecido por nós, self, que aparece na citação de Berkeley, myself, ou seja, o meu eu ou o meu si mesmo. Kierkegaard, ele está pensando si mesmo, está pensando o self já a partir de uma reflexão existencial, né? Quando a gente fala do si mesmo, ele começa a pensar não mais a partir simplesmente da noção de razão, ele traz a noção de espírito para uma noção de eu, de si mesmo, que se relaciona com a consciência na percepção existencial, e não mais simplesmente como órgão do conhecimento, vamos dizer assim, ou que é definido a partir do como nós conhecemos o mundo. Em seguida, né, tendo destrinchado essa primeira parte, a segunda parte do parágrafo, ele pergunta: mas o que é o si mesmo? Então, a gente está vindo de uma série de afirmações e respostas consecutivas. O ser humano é espírito, mas o que é espírito? Espírito é o si mesmo. Mas o que é o si mesmo? Né? Aqui a gente está saindo de uma noção mais lata, vamos dizer assim, ampla, de uma noção de espírito, e o Kierkegaard começa a afunilar. Né? Então, espírito é o si mesmo. E o que é o si mesmo? O si mesmo é uma relação que se relaciona consigo mesma. Kierkegaard aqui está inserindo a noção dialética na noção de espírito, na noção de si mesmo. Ou consiste no seguinte, que na relação, a relação se relacione consigo mesmo. O si mesmo não é a relação, mas a relação se relacionando consigo mesma. Então, Kierkegaard define espírito como si mesmo e si mesmo como uma relação que se relaciona consigo mesmo. Anticlímacos, que é o autor pseudônimo do Desespero Humano, da Doença para a Morte, e também do Prática do Cristianismo, que nós temos uma tradução recente para o português lançada no mercado editorial brasileiro, Anticlímacos avança na questão e pergunta sobre o significado do si mesmo, já estabelecendo. O si mesmo é uma relação, mas não somente. O si mesmo é a relação que se relaciona consigo. Não basta ser uma relação.
Kierkegaard aqui insere a dialética, mas é como se essa relação dialética, o que é a dialética, né? Essa relação entre dois elementos, geralmente dois elementos opostos. Em Kierkegaard, são dois elementos opostos que estão em tensão ou em relação. E o si mesmo é essa relação dialética, a gente já vai ver no que consiste essa relação, mas que se relaciona consigo mesmo. Até aqui, eu sei que para vocês deve estar... não estou entendendo nada, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai ficar claro. Os destaques que a gente tem que dar para essa noção de espírito é que ele é uma relação, guarda isso, ele é uma relação e é uma relação consigo mesmo. Né? Existe uma diferença entre você se relacionar com outra pessoa, saber quem ela é, do que ela gosta, e você se relacionar consigo mesmo, saber quem você é, do que você gosta. É mais ou menos por aí. O ser humano, e aqui o Kierkegaard muda. Ele começa falando de espírito, espírito si mesmo, e agora ele não está falando do si mesmo, ele está falando do ser humano. O ser humano é uma síntese de infinitude e de finitude, do temporal e do eterno, de liberdade e de necessidade. Em suma, uma síntese. Aqui, Anticlímacos abandona brevemente a sua definição de si mesmo para focar na compreensão do ser humano. Aqui, esse parágrafo é um parágrafo antropológico. Kierkegaard está, através de Anticlímacos, seu pseudônimo, apresentando uma noção antropológica do que é o ser humano. O ser humano é uma síntese entre infinitude e finitude, temporal e eterno, liberdade e necessidade. É uma distinção importante, como se verá a seguir. E aqui eu vou expor para vocês um pouco sobre a síntese, sobre os elementos. Né? Apesar dos vários exemplos que Kierkegaard dá, né? Infinitude, finitude, temporal e eterno, liberdade e necessidade, aqui é uma curiosidade, né? Mais adiante no livro ele vai trabalhar os opostos como possibilidade e necessidade e vai dizer que a relação equilibrada ou correta entre possibilidade e necessidade é liberdade. Então, alguns comentadores dizem que foi um descuido do autor e ele publicou assim mesmo, sem ver esse descuido na introdução. Na verdade, eu acho que a gente não tem como saber. No fim das contas, eu gosto de acreditar nessa hipótese. Mas bem, apesar dessas diferentes sínteses, o que existe é uma síntese só, que se manifesta de diferentes formas. Nós somos uma síntese de infinitude e de finitude, daquilo que nos expande e daquilo que nos limita. E assim, o infinito e o finito se manifestam sempre como que amplia, que expande e como o que limita. Então, o temporal é finito, o eterno é infinito. As possibilidades, ou a possibilidade, é infinita. A necessidade é finita. E é nesse meio, nessa tensão, que existe o ser humano. Toda a compreensão de desespero que vê-se depois nessa obra, né, que foi traduzida para o português como O Desespero Humano, toda a noção de desespero gira em torno dos elementos dessa síntese, pois são eles que constituem o ser humano. Ora, mais à frente a gente vê com Kierkegaard que o desespero é o desequilíbrio nessa síntese. Né? A má relação, a relação má colocada, ou desequilibrada, como geralmente eu gosto mais de dizer, apesar de que tem uns probleminhas. Né? Então, tudo gira em torno, o ser humano, o tornar-se si mesmo, coisas que vocês já viram aqui no canal, já viram na minha produção de conteúdo lá no Instagram, tudo gira em torno dessa síntese. Nós não devemos entender síntese como uma mistura. Geralmente, quando a gente pensa em síntese, a gente pensa em duas coisas que se unem. Sintetizou. Não é isso. Síntese aparece na medida aqui... síntese aparece aqui como complexidade. Né? Existe uma constante tensão. Lembra que ele falou do si mesmo como relação? Relação e síntese são um pouco diferentes. Né? O ser humano é uma síntese, mas que não efetiva a síntese, mas que mantém a tensão da relação entre duas coisas opostas. Então, se a gente existe entre o que nos expande, nos possibilita, entre as possibilidades, entre aquilo que diz respeito à alma, a gente pode dizer,
e aquilo que nos limita, né, o tempo, as limitações do dia a dia, o nosso corpo mesmo que envelhece, né, a gente existe tendo que contrabalançar essas duas coisas, na tensão entre essas duas coisas. Então o ser humano é uma síntese ou uma relação complexa. Mas por que efetivamente esses elementos? Foi o que eu já expliquei para vocês, né? Eles delimitam o ser humano, limitando e possibilitando a existência. Então a finitude demarca o limite, né? A necessidade impede que nós nos percamos nas infinitas possibilidades e a temporalidade nos faz ver que a humanidade, que nós mesmos somos reféns do tempo, que a gente envelhece, que a gente não pode fazer tudo que a gente quer e nem pode viver para sempre e, e nem é infinito, né? Nosso corpo nos limita, nosso espaço nos limita, né? Por outro lado, a infinitude nos permite explorar as infinitas possibilidades que a gente pode imaginar. Tudo que a gente imaginar, tudo que tiver dentro do nosso campo de sentido é uma possibilidade para nós. E são infinitas essas possibilidades. A infinitude está relacionada à imaginação. Vejam que eu tô, como é que as coisas vão se apresentando, né? As possibilidades são o que há de concreto que pode ser atingido. São, assim, inúmeras. Então, quando a gente fala de infinitude, quando a gente fala de possibilidade, essas duas coisas estão muito relacionadas. Porque a infinitude diz respeito à nossa capacidade imaginativa de contemplar todas as possibilidades que a gente pode querer alcançar. Mas realizar essas possibilidades é outra coisa. E por isso nós precisamos da limitação, da finitude, da temporalidade e da necessidade, né? E sobre a eternidade, apesar dos efeitos da temporalidade, o ser humano pode reconhecer-se sempre como sendo ele mesmo. Não importa como mude a imagem no espelho, a gente sempre se reconhece como nós mesmos, sendo crianças ou sendo velhos, como a mesma pessoa, né? É claro, né? Alguém poderia argumentar, mas e os casos de Alzheimer e os casos de outras manifestações mentais, né, de doenças e tudo mais? Não é disso que ele está tratando aqui, né? A gente está falando sobre a própria experiência do existir. Ainda que em determinado momento a mente ela seja corrompida, vamos dizer assim, por alguma deterioração dos órgãos, né? A nossa percepção de nós mesmos ela varia muito pouco. A nossa consciência de nós mesmos tem esse caráter de eternidade. É isso que pelo menos eu entendo que o Kierkegaard está dizendo para a gente. Em seguida, ele continua explicando a síntese, dizendo que uma síntese é uma relação entre dois. Assim considerado, o ser humano ainda não é um si mesmo. E essa é a questão aqui. Essa é a grande questão desse parágrafo, pelo menos como eu tendo a entender ele. Kierkegaard ele começa perguntando o que é espírito, dizendo que o ser humano é espírito, mas perguntando o que é espírito, dizendo que é o si mesmo, perguntando o que é o si mesmo. Ele explica que o si mesmo é uma relação que se relaciona consigo, para aí e começa a falar do ser humano. Nós entendemos que o ser humano é uma síntese, e que uma síntese, ele está dizendo que é uma relação entre dois. É aqui que a reflexão entre si mesmo e ser humano se encontra. Todo ser humano é uma síntese de elementos opostos. É um ser que vive em tensão entre essas oposições, entre essas polaridades. Mas isso não quer dizer que ele é um si mesmo. Lembrando que ele afirmou que o si mesmo é uma síntese que relaciona consigo, um ser humano só pode ser um si mesmo se quando ele, entendendo que é uma relação, se relaciona consigo. Mas isso é outro parágrafo. Aqui, o que fica claro para nós é que o si mesmo é uma relação que se relaciona consigo e que o ser humano é uma relação entre dois. A tarefa que vai ser apresentada em A Doença para a Morte ou o Desespero Humano é o ser humano precisa tornar-se si mesmo. Vemos aqui que a síntese não se torna como uma mistura, mas existe em relação. Aqui compreendemos melhor a estrutura do parágrafo. Primeiro, anticlímacos estabelece o si mesmo, dando um passo além na compreensão moderna de espírito. Em seguida, descreve o ser humano. Por fim,
afirma a diferença entre os dois. A distinção entre si mesmo e ser humano está posta e será fundamental na nossa compreensão de desespero. Quais são as implicações, então, desse parágrafo para a nossa compreensão no pensamento de Kierkegaard? Em primeiro lugar, de acordo com o Anticlímacos, uma pessoa nasce humana. É um dado antropológico a priori, mas não é necessariamente si mesmo. Ser humano e ser si mesmo são duas coisas diferentes, isso precisa ficar claro, se nós queremos compreender o que está em jogo nessa obra. Em segundo lugar, um si mesmo envolve um processo de tornar-se. A existência é uma tarefa, mas que pressupõe uma dádiva. Aqui tem um jogo de palavras que aparece em dinamarquês, né? Uma dádiva em dinamarquês é gave, no mesmo sentido que pode ser usado gift em inglês, né? Então, gave, dádiva, dom, presente. E a tarefa é opgave. Então, opgave pressupõe a dádiva, né? Tem gave, mas tem uma chamada que é curioso, eu um dia ainda vou ver isso. Kierkegaard, ele reflete sobre edificação. Inclusive, essa obra tem o subtítulo Uma exposição psicológica para a edificação e despertamento. Em dinamarquês, edificação é opbygge, edificar. Tem esse op, né? essa ideia de para cima, tipo up em inglês. Então, uma tarefa é uma dádiva que tem uma ideia de uma edificação, né? E isso é tornar-se, é tomar sobre si a dádiva que é o si mesmo, que é o nosso. E assumir a tarefa de tornarmos-nos esse si mesmo. Isso é um desenvolvimento posterior que é sinalizado quase que invisível, na verdade, por esse parágrafo aqui. A existência é, portanto, uma dádiva, mas também uma tarefa. Fim. Gostaram do meu último slide? Então, aqui, especialmente nesse final desse parágrafo, e é nesse parágrafo, na verdade, que eu me embaso quando eu quero falar, por exemplo, que Kierkegaard não é um existencialista, né? E apesar que para além de todas as dificuldades que tentar qualificar o que é existencialismo tem, especialmente o existencialismo do Sartre e o pensamento existencial do Kierkegaard conflitam na definição do Sartre de que a existência precede a essência. Isso porque aqui a gente vê que existe um si mesmo que é dado como dádiva, né? Temos uma tarefa de tornarmos-nos esse si mesmo. Quem sabe um outro dia eu faço um vídeo só sobre as implicações desse tornar-se, né? Mas esse si mesmo está dado. O ser humano e si mesmo são duas coisas diferentes. Mas é isso. Essa é a classe kierkegaardiana. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu espero que vocês tenham dúvidas, que tenham perguntas. Coloquem aqui nos comentários as suas dúvidas ou o que mais vocês gostariam que eu expusesse, né? Que textos de Kierkegaard parecem um pouco truncados ou difíceis que eu possa expor para vocês. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, mais uma vez, comenta aqui embaixo. Não se esquece de clicar no sininho, de se inscrever no canal, de dar um joinha nesse vídeo para o YouTube entender que isso aqui é legal pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.